Paz do Senhor a todos, louvado seja Deus. Como vocês viram aí o título aí, chamei a todos para uma live urgente, uma live mais que urgente, né? Eu estava conversando agora há pouco com o nosso irmão da Igreja Santidade e Arrependimento, nosso pastor lá de Belém do Pará, nosso pastor Wagner, e então, conversando com o nosso irmão pastor Wagner, Jesus veio me visitar. Eu vou falar algo para vocês que, se vocês quiserem pegarem para vocês essa verdade, peguem então. Está sendo preparado, né, um grande confronto entre a vida e entre a morte. Um confronto como nunca se ouviu e nunca se ouve na face da terra. Demônios armados, anjos armados, para contra-atacarem entre si. Enfermidades em todas as casas. Eu vejo muita tristeza, muito sangue e muita dor, muita agonia. No mundo espiritual, no inferno, um demônio abriu duas asas. E eu vi esse demônio abrir a segunda asa. A primeira estava aberta e a segunda abriu, e esse demônio chamava Apolion. São massacres, doenças. A homossexualidade vai aumentar, triplicar no Brasil. Muito. Porque isso é espírito. Nós estamos vivendo aos nossos olhos a geração que será decapitada por Satanás se não tiver vida de oração. Pessoas desviando da igreja, já há milhões. Igrejas mostrando que estava de engano. Escândalos a toda parte. Uma guerra aonde Deus me revelou em 2017 que ia acontecer. Portais se abrindo a todo momento, demônios babando por almas. O que vai acontecer é um esfriamento muito grande, como já está acontecendo. Crentes que não lê Bíblia, crentes que não têm vida com Deus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma guerra como nunca se ouviu e nunca se viu jamais, entre a igreja e os demônios. Mas o que me dá mais medo, meus irmãos, é saber que os homens endurecem o coração para Deus. O que dá mais medo é saber que o ser humano não quer ouvir a verdade e praticá-la. Está posto já para atacar anjos da morte que estão em toda a terra. Em cada canto, esquina. Somente quem é espiritual vai entender o que eu estou falando. Mas, quando eu estava falando com o irmão, Deus falava comigo. Jesus falava comigo. Eu vou falar, Jesus falava comigo. E ele diz que não é mais tempo de ficar falando que ele só ama.
É tempo de falar que ele também vai punir, tem vara de ferro nas mãos. Em Apocalipse diz que a tua vara de ferro e regenerar as nações, regerá as nações com vara de ferro. Porque as almas não querem. Está sendo preparado, meus irmãos. Porque as almas, muitos de vocês que estão me vendo, quer massagem. Jesus vai mudar a tua vida. Eu quero avisar somente uma coisa para essas mulheres pastoras do YouTube, que fica falando, Jesus vai mudar a tua vida. O Espírito Santo me disse hoje, ó. Eu vejo uma mulher chamada Keila Kailan e outras pastoras que tem canal no YouTube. Está errado, você não pode ser pastora. Deus está irado com vocês. Irado. Vocês não pregam santidade nem arrependimento para ninguém. Então, nós estamos vivendo pessoas brincando com o Evangelho. E o meu pai alertou a mim dizendo que está com a espada na mão. Uma espada na mão. É hora das pastoras entregar o cargo e falar, hoje eu sou missionário, e colocar um pastor nas congregações. Deus está avisando. É hora, senhora. A senhora vai sofrer. A senhora não é pastora. A pastora não existe. Outra coisa. É hora de parar de brincar com o Evangelho. Chega. 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 Deus está no limite. O Senhor Jesus não quer entregar a árvore ao fogo. Vocês que estão aqui inscritos, estão ao vivo comigo. Tomem posição com Deus. Parem de haver uma live, ai glória a Deus, chorar junto comigo no vídeo, depois que o vídeo acaba não tem vida com Deus. Parem de ser imaturos. Parem de ser imaturos. Vivam uma verdadeira vida com Deus. Então, quando Deus me mostrava esses demônios, eu via pessoas sendo condenadas, porque nesse exato momento tem pessoas sendo cerradas no meio do inferno. Tem pessoas gritando de dor agora. São 7h40, são agora 20 para as 10. Tem almas e mais almas gemendo de dor dia e noite. Porque Deus há de condenar os homens na face da terra. Chega, chega, chega de pregaçãozinha. Jesus vai mudar, o cativeiro é só um minuto. Vocês estão usando a Bíblia para a psicologia. As pessoas sorriem por um momento, mas não muda a vida delas, não tem direção de vida, não tem direitamento de pista. Pessoas não mudam seus caminhos tortuosos. Acordem, vocês que estão me vendo agora, em todo o Brasil. É tempo de começar a se santificar. Quem está santo, se santifique-se ainda. Quem está sujo, se suje-se mais ainda. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 13, que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, meus irmãos. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, sim. Você que acha que está salvo dentro da sua congregação, Deus manda lhe dizer, eu disse Deus, eu vou pagar por isso. Vocês estão indo para a condenação. Lares, famílias que estão sendo afetadas por demônios. Você pode receber uma notícia a qualquer momento, se você não tem vida de oração na tua família, uma doença, um AIDS, um câncer. Isso não é, meus irmãos, maldição de pastor, não. É o que Jesus está mandando dizer para vocês.
Só vai pegar quem não tem vida com Deus. Só vai pegar quem não tem vida com a vida com Deus. Muitos estão brincando de ser de Cristo. Chega, já é um basta. Chega, chega. Chega, é hora de tomar vergonha na cara e posição com Deus. Porque, meus irmãos, se o diabo pedir a tua alma nesta noite, para onde irá a tua alma? Se Satanás pedir a tua alma e dizer, eu quero ela, como que Deus vai poder ser o seu advogado? Jesus não é advogado de mentira. Jesus não mente para advocaciar ninguém. Jesus não vai mentir, meus irmãos, para advocaciar o seu pecado. Ele só advocacia justos, homens de Deus, mulher de oração. Não adianta achar que vai para o céu porque é intitulado obreiro, porque está na porta da igreja, porque abre culto. Isso é muito sério que eu estou falando para vocês. Aleluia, glória a Deus. O inferno está preparado, meus irmãos. Jesus está voltando. É tempo, meus irmãos, de tomarem posição com Deus. É hora de caráter. É hora, meus irmãos, de continência ao general de guerra. Porque muitos estão carnais. A carnalidade pegou a Bíblia na mão. A carne está andando com a Bíblia na mão, meus irmãos. Não é mais o Espírito, não, é a carne. A carne pegou a Bíblia nas mãos e está enganando multidões, multidões e multidões. Eu quero dizer alguma coisa para vocês. Se vocês estão achando que é brincadeira, o inferno é muito real, meus irmãos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, aleluia, glória a Deus. No capítulo 25, 41, está dizendo assim: então ele dirá ao que tiver à sua esquerda, malditos, apartai-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus seguidores. Meus irmãos, é muito sério o que Jesus está falando conosco. É tempo de alerta, alerta as almas, alerta o seu pastor, alerta a todos, alerta, alerta, alerta. Todas as profecias que Deus me deu aconteceu, meus irmãos, acordem. Acordem. E vai ter mais perseguição esse ano da igreja. Pode anotar esse vídeo, pode lembrar dele. Vai ter mais perseguições. Vai começar agora uma grande chacinas, vai ser moda. Satanás vai levar muitas almas embora. Meus irmãos, você que está no pecado, você pode hoje acordar no inferno, queimando para sempre. Nesta noite, meus irmãos, você pode amanhã, o povo tentar acordar você e você não acordar mais. Vocês podem sair do corpo nesta noite, acordem. Acordem, meus irmãos, o negócio é mais sério que pensamos. Não é tempo de cochilar em dois pensamentos, o da carne e do espírito. É tempo da igreja se colocar em posição. É tempo, meus irmãos, de nós olhar para o espelho e ver onde estamos errando e bater de frente com esse erro e não deixar esse erro dominar a nossa vida. Chega erro, chega errar nas mesmas coisas. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, a Bíblia está dizendo: eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Meus irmãos, vão sofrer pena, vão sofrer punição eterna, todas as nações que esquecem de Deus e todos os ímpios. O negócio é mais sério que pensamos. Achamos, meus irmãos, só porque o sangue foi na cruz nós somos salvos. Nós estamos achando isso, não estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós não estamos mais cumprindo a verdade, não estamos mais obedecendo, e é isso que nos vai levar para a condenação eterna. Pararam de pregar o inferno. Essas palavras que eu estou falando para vocês, as igrejas não falam mais, porque estão no sono, na sonolência. Meus irmãos, a coisa é mais séria que pensamos. É muito mais sério. Acorda nesta noite. Começa a abrir seus olhos, começa a ver a tua alma, onde ela está indo. Vocês estão indo para passos largos, para a condenação eterna. Esse mundo nos engana. Os prazeres da carne nos enganam, meus irmãos.
Irmão, eu vou falar algo aqui. Porque você acha que eu sou um pastor de coragem? Porque a Bíblia diz que os covardes e os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia vai julgar vocês, meus irmãos. Ao mesmo tempo que a Bíblia ela salva, ela julga. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, os covardes. Covarde, você foi um covarde, só ficou dentro da igreja. Não saiu para fora da igreja. Não mostrou dentro do ônibus, não pregou dentro do ônibus. Meus irmãos, a coisa é mais séria. Todos os moradores da terra, os servos de Deus têm que ir para fora, para a rua. Deus está chamando a todos os moradores do céu aí bater de frente contra esse demônio. O exército de Deus está sendo avisado nesta noite. É hora de ir para a rua, contra-atacar. Entra nos lares com teu esposo, vai orar. Entre, meus irmãos, pare os traficantes. Vai, meus irmãos, para a prostituta. Quando ela vir falar de programa, você fala: eu tenho algo melhor do que o programa. Eu tenho Jesus na minha vida para dizer para você que é esperança para a tua alma. É tempo da igreja se despertar, meus irmãos. Aleluia. Vou dar um recado para todos vocês que acompanham canais de pastores. Se você estiver adorando o pastor Júlio César, idolatrando, você vai para o inferno também. Uma coisa é amar, outra coisa é idolatrar. E também qualquer outro pastor de nome, que você fica postando os vídeos dele, então idolatria, imoralidade sexual, masturbação, cobiçar a irmã, cobiçar a vizinha, cobiçar a vizinha principalmente. Meus irmãos, feitiçaria. O que é feitiçaria não é só macumbaria, é ocultismo. Meus irmãos, feitiçaria é você falar mal do próximo, jogar feitiço sobre ele, não vai dar certo. Isso é feitiçaria. Mentiroso, falando que Deus falou, que o Espírito Santo falou. Mentirosos, falando o Espírito Santo me revelou, Deus mandou dizer, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mentirosos. O teu lugar é no fogo de enxofre, seu mentiroso. Você falou que foi Deus que falou, revelou que foi o Espírito Santo que te mostrou, mas não foi Deus, você é um mentiroso. Você vai queimar no inferno, você vai gritar de dor, vai gemer, vai chorar. Não adianta você não se arrepender, porque você está falando que Deus falou para se mostrar para os homens. Você está falando que Deus mandou falar porque você quer mostrar para os homens que você é usado por Deus, mas dentro de você, você sabe que não foi nada de Deus. Ai daquele que falar que eu não falei. Aleluia, glória a Deus. E mulheres do YouTube, todos vocês que ficam abrindo o canal falando que Deus está mandando dizer. Todos vocês, amigos e meus irmãos que me conhecem, serve para vocês também, homem de Deus, que fica aí, às vezes a emoção está mandando falar para vocês revelar. Cuidado, cuidado, a mente do homem também trabalha na revelação. Cuidado, meus irmãos, cuidado, meus irmãos. Satanás às vezes confunde nossa mente na revelação. Tem que tomar cuidado demais. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 22. Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Se você está irado contra o seu irmão, se você está irado contra o seu irmão, você vai para o julgamento de Deus. Eu já disse aqui, muitos irmãos, eu já avisei os irmãos, quero para vocês ir lá e reconciliar com o irmão de vocês, vocês estão cegos. A morte está na terra. Exércitos e mais exércitos com armas nas mãos estão andando sobre a face do Brasil e do mundo. Cuidado, ela pode te pegar hoje, você está desconcertado. Se você está irado contra o teu irmão, vai pedir perdão a ele, porque senão você vai ser julgado. Também qualquer que disser a seu irmão, raça, será levado ao tribunal. Ou seja, se chamar teu irmão de louco, se chamar o teu irmão de louco, você vai junto prestar conta no sinédrio com Deus. Vocês vão prestar conta, meus irmãos.
Se chamar o teu irmão de louco, você é louco, você é louco, no WhatsApp, onde for, réu de juízo. Chamar de falso profeta se não foi Deus que mostrou. Se falar que é isso, se não foi Deus que mostrou para vocês, vocês estão perdidos. Corre o risco de ir para o fogo eterno. Isso está em livro de Mateus capítulo 5, versículo 22. Meus irmãos, não tenha medo dos que matam a carne e saem correndo como louco. Teme a Deus que mata a carne e manda o espírito para o inferno. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, ele está dizendo que se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, podendo em um abismo tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Se Deus não poupou os anjos, Deus não vai poupar nós também não, meus irmãos. Deus vai lançar no inferno mesmo, com muita alegria, de separar a sua vinha, de limpar a tua vinha. Quem não fica alegre depois de ter limpado o quintal, meus irmãos? Acordem, nação brasileira, acordem, povo de Deus, em toda a face da terra que está me ouvindo agora. Apenas um miserável pecador, mas cheio da verdade nos meus lábios nesta noite, para dizer para você que você está traindo a sua mulher no WhatsApp, você que está traindo a tua esposa no WhatsApp, no celular. Se converta enquanto é tempo, Deus está te dando chance. Vai amar tua esposa, vai amar teu esposo, vai amar teus filhos. Seja boa dona do lar, seja homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o juízo de Deus é tão tremendo, é tão irado o juízo de Deus, que a Bíblia diz em Marcos 9,43, que se sua mão fizer tropeçar, arranca a tua mão. Se é teu olho, arranca teu olho. Se é teu braço, arranca teu braço. Meus irmãos, se é o que for o teu membro, arranque. Ele não está falando arrancar, não, cortar, serrar, não, meus irmãos. Tira fora de si. Finge que ele não existe. Meus irmãos, tenha cuidado com o fogo eterno. Eu, como homem de Deus, eu estou anunciando a vocês que é chegado o reino dos céus. Se arrependei-vos de vossos pecados, se arrependei-vos de vossos pecados, meus irmãos, porque o juízo de Deus está próximo. É muito sério o que estão fazendo com as igrejas, levando o nome de Jesus a vitupério, estão estragando todo o sacrifício através das ações. Pessoas que são crente fofoqueiro na rua, dando mau testemunho. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, no versículo 41 e 42, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que causa escândalo, o que fizer cair no pecado e todos que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Meu irmão, você vai gritar dia e noite, você vai chorar dia e noite. Você tem noção do que é gritar? Você tem noção do que é queimar para sempre? Se você queimou o teu dedinho no fogão, não vai ser comparado o teu corpo inteiro, a tua alma queimando, a dor da alma. Um quente sem água gelada, sem um sombrinha, sem um shopping para você ficar ali passando seus dias, seus momentos, sem um WhatsApp, esquecido de Deus, esquecido de todos, rejeitado pelo próprio Deus, para todo sempre. E a Bíblia diz que o fogo do seu tormento subirá para séculos dos séculos. Irmãos, a coisa é mais séria do que pensamos, a coisa é mais séria do que imaginamos. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, se é vida eterna, Jesus nos preparou também a condenação eterna, porque Deus viu, meus irmãos, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aleluia, glória a Deus. Jesus está falando conosco. É tempo da igreja tomar posição, meus irmãos. É tempo, meus irmãos, de tomarmos posição. Aleluia, glória a Deus. Jesus está nos avisando sobre o castigo eterno, sobre a condenação eterna.
O tempo é breve, meus irmãos, Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Um tempo de destruição, de julgamento. Deus irá julgar a raça humana. Irmãos, acordem, vocês que têm canais no YouTube, parem de ficar de brincando, falar que Deus mandou falar. Foi Deus que mandou para mim avisar vocês, meus irmãos, sobre o teu julgamento. Porque as pessoas estão esquecendo que Ele vai julgar toda a raça humana. As pessoas estão brincando dentro das igrejas. Meus irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, do versículo de 14, está dizendo: pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Acordem pastores que cobram, acordem mulheres que cantam e cobram e têm fama. Vocês estão brincando com coisa séria. O diabo enganou vocês. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que todos nós devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para cada um receber de acordo com o que foi feito as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boa ou quer seja má. Todos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos prestarão conta diante do tribunal de Cristo. Meus irmãos, em 1 João capítulo 2, versículo 1, está dizendo: meus filhinhos, escreva todas essas coisas, para que não pequem. Mas se porém pecar um advogado, mas nem por isso deixe que peque, porque quem peca é filho do diabo. Meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12, está escrito a palavra de Deus: portanto, você que julga seu irmão, e por que despreza seu irmão? Pois todos comparecemos diante do tribunal de Cristo, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, em Daniel capítulo 7, no versículo 9 e 10, está dizendo a palavra de Deus: enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou, sua veste era branco como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era em volta como um fogo, e as rodas dos tronos estavam em chama diante dele, saía um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele, e o tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. Assim também, como João escreve em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que Deus trouxe os livros para os homens serem julgados, cada um que foi feito o que fez na terra. Quem matou vai pagar, quem roubou vai pagar, quem mentiu vai pagar, quem prostituiu vai pagar. Irmão, você não vai poder comprar a salvação, a tua vida não vai poder, meus irmãos, porque naquela hora a alma não vale mais nada. Naquele momento é julgamento, naquele momento é justiça. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas estão brincando com Deus, muitas pessoas não aguentam mais ouvir esta mensagem, as pessoas não querem mais ouvir a mensagem da verdade. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Salmos capítulo 9, no versículo de número 7, que o Senhor reina para sempre e estabeleceu o seu trono para julgar. Irmãos, já está preparado o trono do julgamento. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 12, então eu vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriu os pequenos em pé diante do trono, e abriu os livros, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados de acordo com quem tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmãos, alegasui comanagai, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, está dizendo: alegra-te, ó jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude, siga por teu coração mandar, pode fazer o que você quiser, aonde você alcançar as tuas vistas, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a juízo. Oh, glória a Deus.
No livro também de Tiago, capítulo 2, versículo 10 ao 12, a Bíblia vai dizer que quem obedece toda a lei e tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Então está dizendo, se você tropeçar em nenhum mandamento, você já vai para o julgamento. Irmãos, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Não é brincadeira, meus irmãos, vamos ser julgados, não é coisa séria, é por isso que no céu não entra qualquer um. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, portanto não julgueis nada antes da hora devida, espere até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e se manifestará as intenções dos corações, nessa ocasião cada um receberá a Deus a sua aprovação. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos capítulo 14, versículo 13, está dizendo também que, portanto, deixamos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Ou seja, vocês estão pondo pedra de tropeço na vida do teu irmão, você vai ser condenado. A Bíblia diz também, meus irmãos, para não falar mal um do outro. Quem fala mal contra o seu irmão, julga o seu irmão e fala da lei e a graça. Então é tempo de nós não falar mal, repreender sim na reta justiça de Deus, mas parar de falar mal carnalmente, parar de agir na justiça carnalmente. Muitos irmãos não sabem repreender, não tem mansidão para repreender, não tem mais essa mansidão e quer ficar repreendendo os outros. Não tem, faz vídeo na carne, faz vídeo na carne, fala no WhatsApp na carne, não sabe repreender ninguém, não tem amor ao próximo, não tem mansidão. Há apenas um legislador, meus irmãos, e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 11. No livro de Mateus, aleluia, está dizendo em 7, para não julgue, para não ser julgado da medida que foi julgado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Se vocês vão de julgar o mundo, acaso são capazes de julgar as coisas de menor importância? Irmãos, se vocês não conseguem julgar coisas de menor importância, como julgará o mundo com Cristo? Irmãos, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 16 ao 17, está escrito a palavra de Deus. Naquela ocasião ordenei os seus juízes, atenda às demandas de seus irmãos e julgue com justiça, não só as questões de seus compatriotas, mas também em residente estrangeiro, não seja parciais no julgamento, ou seja, não fiquem com parcialidade com o erro. Irmãos, aleluia, glória a Deus, não vai olhando e já julgando, meus irmãos, porque a Bíblia diz, não julga apenas pela aparência, mas faça um julgamento justos, equilibre a situação. Olhou para o pastor Júlio e não gostou, não vai julgar pela aparência. Irmãos, o tempo é breve, o tribunal de Cristo está posto sobre toda a terra. Aleluia, oh glória, glória. Chega uma hora, meus irmãos, em João, no livro 24, versículo 1, no capítulo 24, versículo 1, ele está dizendo, porque o Todo-Poderoso não marca a data de julgamento? Porque aquele que conhece não chega a vê-las? Ou seja, ele sabia que Deus ia julgar, mas não marcou a data para ninguém saber. Vai chegar de surpresa, o chicote vai estralar, como diz o mundão aí. Como para você que é do mundão, o chicote vai estralar. Aleluia, glória a Deus. Deus irá julgar no inferno todos os ímpios e todas as ações. Aleluia, 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 que esquece de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, fica aqui a palavra de Deus. Ficam atentos. Se você está em pecado, volte para o Senhor. O tempo do juízo está forte. Vai estreitar mais e mais. O tempo é de estreitamento. Não tem massagem para homem nenhum. O tempo é de estreitamento na face da terra. O tempo, meus irmãos, é de estreitamento na face da terra. Deus está falando com você nesta noite. Deus está falando com você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está falando com você, meus irmãos. Deus está falando com você, meus irmãos, que é para vocês se endireitarem, para vocês ficarem na presença de Deus, porque o grande juízo de Deus está por vir. Aleluia, glória a Deus. É tempo, meus irmãos, é tempo, igreja, é tempo, meus irmãos, é tempo, igreja de Jesus,
Se prepare para o dia da grande trombeta. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Os céus e a terra se passaram e o mar já não existe. Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Povos, tribos, línguas e nações, e a multidão suspensa no ar. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos à terra e o ar. Bem mais acima um trono branco com milhares de anjos rodeados e um varão de branco num trono assentado, e o Espírito dizia: é o leão da tribo de Judá. Senhor, não lembras de mim? Ergadou e andas nai. Vi todos os povos, tribos, línguas e nações perante aquele trono chegar. Ex-ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade, ninguém podia escapar. Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Valdez, que negou a existência de Deus em todas as suas filosofias, tremia mais que o rei Belsazar. Diziam: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim? Ergadou e andas nai. Vi toda sorte de pecados e torpêndias perante aquele trono comparecer. Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas, afeminados, assassinos, ninguém podia correr. E o grande livro da vida foi aberto, e quem não foi achado escrito no livro da vida, no lago de fogo eu vi lançar. E as almas que desciam ao inferno sobre o julgamento de Jeová. Vi quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono, e a surpresa aconteceu. Eram crentes de vestes brancas, mas todas manchadas, que levantavam a sua mão e afirmavam ser povo de Deus. Crentes preguiçosos, contendeiros, vangloristas, murmuradores, malpagadores, uma infinidade, estava tudo lá. Cantores, pastores, bispos, reverendos, que arrastavam multidão, mas só diziam: só vou na sua igreja se tal fortuna me pagar. 1 ano, 1000 anos, 50 mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Eu só sei que diante daquele trono ninguém saiu vencedor.
hoje a noiva do Cordeiro, para a Nova Jerusalém de Deus vou. E eu vi que num bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou, Senhor, em seu nome eu preguei, revelei, adivinhei. Senhor, em seu nome profetizei, preguei, estremeci templo, enriqueci. Não lembras de mim? Ergandou e andas na gachai, eu não vos conheço. Tá aí, meus irmãos. Não é tempo de se alegrar, não. Não é tempo de se alegrar. Não é tempo de se alegrar na terra, não. O tempo é breve. O tempo é breve. O tempo é breve, Jesus está voltando. Está chegando, meus irmãos, o dia da tua morte. Está chegando o dia da tua morte. E hoje se aproxima mais um dia. Ouve isso. Mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. O evangelho não é brincadeira, não, meus irmãos. Vocês estão achando que abrir igreja é assim, pegar a Bíblia é assim, não. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consume, fazendo o que faz diante de Jesus. Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo te oferece e ainda no inferno te pode lançar. Procure enquanto é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Chegando o dia da tua morte. Está preparado? Você vai encarar. Vai ser o maior nocaute da vida se você vencer ela. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer.
ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessa? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Santo Deus, meus irmãos. Quando era preciso adorar, Deus abençoe. Minha parte eu fiz nessa noite, minhas mãos estão limpas. Lavo minhas mãos. agora não adianta prece nem Ave Maria. Ficam firmes e vamos esperar o julgamento. Tem que fazer. Tem que fazer. Vai ser triste, meus irmãos. O povo não quer mais Bíblia, o povo quer WhatsApp. Deus está esgotado. Deus está esgotado essa raça humana. Eu prefiro um Facebook do que a Bíblia. É o fim dos tempos. E Deus estava me demonstrando através da minha vida direto. Vocês não ouvem. Vocês não ouvem. Vocês são duros de coração. Duro. 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 Almas morrendo e pastor me perseguindo. Olha um monte de alma está morrendo. Igreja, que Deus abençoe. Fica na paz. Amanhã culto ao vivo, direto da sede. Que Deus abençoe. Não posso ficar falando muito não, porque eu já tô cheio aqui, não dá, não tem nem o que falar. Depois que Deus me usou, eu também recebo, então eu não tô conseguindo nem fazer esse vídeo. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, dá joinha nesse vídeo, para que esse vídeo alcance pessoas, porque vocês também não são almas, tem mais almas também que precisam ouvir a verdade. Eu vou estar entrando na oração agora no canal Orar Sem Cessar. Você que não é inscrito tem que se inscrever lá. Vou estar ao vivo daqui 30 minutos. De 20 a 30 minutos vamos estar ao vivo em oração, pedindo a Deus misericórdia. Então tá lá. Daqui a pouquinho estaremos no canal Orar Sem Cessar para orar com os irmãos. Beijo no coração.